Você tem medo? Você? É você mesmo? Tem medo? Do que você tem medo? Mas de verdade, assim, do que você tem medo? Escreve aqui pra mim. Do que você tem medo? Medo de estar só? A Ju falou medo. Do que você tem medo? Me conta aqui. Fê, do que você tem medo? Medo. Ah lá, tem gente que tá tendo até risada no medo. Do que você tem medo? Deixa eu sentir o que o povo tem medo. Tem medo de ficar sem dinheiro. Medo de ficar só. Medo do quê? Medo do desconhecido. Muito bom. Medo da solidão. E você? Do que você tem medo? Medo da humilhação. Medo de ficar sozinha. Medo de separar e ver que errou. Medo de falar em público. Medo de inseto. Olha quantos medos. Medo de perder meus pais e ficar sem meus filhos. Medo do futuro. E a Anis escreveu embaixo também. Medo do futuro. Medo de amar de novo. E você? Qual que é o seu medo? Você sabe que conforme a gente vai percebendo que existe na vida, que a gente vai entendendo que existe um mundo além de nós, ali na nossa fase, né? Ali na primeira infância, a gente começa a ter um pouco de medo. A gente começa a ter medos que, ao olhar alheio, são até infundados. Com o tempo, conforme a gente vai crescendo mais um pouco, a gente às vezes fica até inconsequente, justamente porque a gente não tem muita noção das consequências que as nossas ações podem gerar. Então, muitas vezes a gente vai desconsiderando o medo. Então, nessa fase de infância, de pré-adolescência, adolescência, o medo ele fica muito fragmentado, muito subjetivo. Muitas vezes ele vai variar demais de pessoa para pessoa, até finalmente chegar na vida adulta, em que o medo ele vai tomar um corpo diferente e muitas vezes nós vamos tender a paralisarmos no medo. Até que ponto o medo faz bem? E até que ponto o medo faz mal? Que tipos de medos podemos ter e ainda assim crescer? E que tipo de medo a gente pode alimentar e simplesmente padecer neles e por eles? Um pouquinho de medo faz até bem, porque nós temos assim precaução, nós agimos de uma maneira que nos prevenimos. Então, um pouquinho de medo, ele vai ser dosado com a nossa consciência, com o nosso amor próprio, com o nosso autoconhecimento, com a nossa maturidade emocional. Então, a gente vai se precaver na vida, ou seja, a gente vai tomar as medidas necessárias para que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente possa transitar de uma maneira que a gente se lese o menos possível, que a gente se frustre o menos possível e que a gente se dê mal o menos possível. O problema é quando esse medo ele passa a ser muito grande. Ele fica tão grande que ele fica do tamanho das nossas fantasias. Ele fica do tamanho das projeções das sombras internas que a gente faz, se tornando assim como muralhas e bloqueios gigantes, obstáculos tremendos que não deixam a gente fluir. E então a gente não cresce, então a gente não se desenvolve. E aí a gente acaba tendo medo para muitas coisas. Às vezes a gente fala que tem só um medo. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de conhecer gente nova. Eu tenho medo do trânsito. Eu tenho medo disso. Só que na verdade, às vezes a gente vai pegar um medo e vai colocar nele tudo aquilo que a gente não consegue elaborar aqui dentro. Um depositário de um monte de coisa que a gente não está olhando aqui dentro de nós. Então é sempre importante a gente repensar sobre os medos que temos. Esse medo que eu tenho, por que será que eu o alimento há tanto tempo? Certa vez, chegou no meu consultório, o que é muito comum, uma pessoa, uma mulher, e ela dizia para mim que o maior problema dela é que ela tinha muito medo de elevador. E ela dizia assim, olha, eu tô aqui e me disseram que eu precisava vir ao psicólogo e me indicaram você, e eu vim aqui porque eu tenho muito medo de elevador. E aí eu perguntava, me conta um pouco sobre o seu medo. Ela falava assim, eu não pego o elevador, porque eu tenho certeza que eu posso ficar presa no elevador, e eu tenho claustrofobia, eu não posso ficar presa no elevador, só de pensar eu já vou infartar.
Só de imaginar a possibilidade, eu não sei o que vai ser de mim. Então, para que eu não fique nunca presa no elevador, eu simplesmente já decretei que eu não pego o elevador. Bom, eu olhei para ela e falei, há quanto tempo esse medo existe? Ah, minha filha, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que esse medo existe desde que eu o quê? Não sei, faz o quê? Faz uns 10 anos mais ou menos. Porque até então, às vezes eu até pegava elevador. Eu nunca gostei, mas eu pegava. Mas de uns 10 anos pra cá, eu resolvi simplesmente a não pegar elevador. E eu perguntei a ela, tá bom, e vamos entender um pouquinho melhor. Há 10 anos atrás, que idade você tinha? Ah, tinha tanto. O que você fazia 10 anos atrás? E ela começou a me contar, tal. Você lembra de algum episódio bem importante da tua vida que aconteceu há 10 anos atrás? E aí a gente foi buscando, foi cavando e tal, e ela havia passado uma situação muito difícil da vida dela há 10 anos atrás, em que ela se sentiu extremamente vulnerável, em que ela se sentiu completamente impotente e, coincidentemente, bem nessa data, ela começou a ter um medo quase que assim, irracional de elevador, e ela não pegava elevador de jeito nenhum, e às vezes deixava de ir em alguns lugares, porque era muito complicado chegar até o andar, eram muitos andares, ela deixava de ir em lugares. Deixou de ir ao médico, deixou de ir em várias situações, justamente pelo medo dela. E a gente começou a trabalhar justamente o que esse medo representava, e mais do que isso, o porquê de alimentar este medo há tanto tempo. Porque sabe o que é interessante? Que muitas vezes os medos que nós temos, eles se tornam quase que um ambiente aparentemente seguro no nosso estado mental. Porque quando eu estabeleço que tenho medo de alguma coisa e que, portanto, eu não me aproximarei daquilo, é como se eu tivesse um elemento de controle na minha vida. Parece doido, né? Mas quando digo tenho medo de elevador, eu não pego o elevador. Eu estabeleci um elemento de controle, porque eu não vou pegar elevador, então isso vai ser imutável na minha vida e eu vou fazer a minha vida e o meu cotidiano de uma forma que aquilo não aconteça e eu tenho uma sensação inconsciente de que eu tenho uma espécie de controle sobre a minha rotina, colocando o pegar elevador como a real problemática da minha história. E será que o maior problema da minha história seria esse mesmo? Pegar elevador? E isso a gente faz em muitos momentos da nossa jornada aqui. A gente pega alguma coisa. Ah, eu tenho medo de me relacionar. Ah, eu tenho medo disso. Ah, eu tenho medo daquilo. Eu não faço isso. E então o que acontece? A gente vai limitando o nosso mecanismo. E nessa de limitar o nosso mecanismo, essa da gente começar a colocar umas espécies de objeções aí no nosso funcionamento, a gente vai tendo internamente uma sensação que é uma falsa sensação de que a gente teria controle daquilo que acontece, porque, bom, ali eu não vou, e aí eu vou fazendo a minha vida de um jeito que ali eu não faço, que ali eu não vou, que ali eu não toco, que ali eu não acesso, e isso faria com que eu tivesse um pseudo alívio interno de que eu estou dando conta da minha trajetória sem fazer ou acessar alguma coisa que eu entendo que me ameace. É como se eu tivesse uma sensação de que, agindo assim, eu estou evitando algo ameaçador e então eu estaria, ufa, seguro. Será? Será que o que mais ameaçava a minha paciente era o elevador? Será que o que mais ameaça a tua vida é isso daí que você diz que não faz de jeito nenhum? Isso aí que você fala que nem pensar você não consegue? Isso aí que você fala que não, eu tenho muito medo, eu não quero na minha vida? Será? Ou será que é uma construção que a gente faz na nossa mente que vai fazendo com que a gente tenha que lidar como se fosse um campo minado na nossa história, e então a gente tem a sensação de que estamos fazendo algo em prol de nós mesmos?